A Rádio Câmara apresenta Trilha das Artes. A trilha sonora abrindo caminho para conhecer a arte de grandes nomes da cultura brasileira. Música, opinião e informação na Trilha das Artes. Apresentação, André Amaro. Olá, amigos do Trilha das Artes. O nosso programa hoje começa com Chopin, sugestão musical de Leandro Carnal, que estará conosco aqui nessa meia hora de conversa falando de assuntos do nosso momento. E depois seguimos com Bach, Schubert, Bossa Nova e Lupicínio Rodrigues, que também estão na sua lista de músicas preferidas. Leandro Carnal é historiador da Universidade de Campinas e conhecido também por suas famosas palestras, onde imprime sempre um estilo irônico e brincalhão para comentar temas sérios. Ele esteve em Brasília para lançar seu último livro e falar sobre tempo, trabalho e ética. Fui lá conferir o evento e depois nos encontramos para essa entrevista que você acompanha a seguir. Carnal, você está lançando o livro A Detração, breve ensaio sobre o mal dizer. Ao mesmo tempo, vivemos uma época de delação. O que difere uma coisa da outra? A instituição jurídica da delação premiada é quando um bandido, para diminuir sua pena, denuncia outros bandidos. Etienne La Boétie, filósofo do século XVI, nos disse que um dos benefícios da ética é ter amigos e um dos malefícios de não ter ética é ter apenas cúmplices. Porque as pessoas sem ética têm apenas cúmplices, porque os maus não se amam, eles se entretemem. A delação é um típico de detração. Detração é um nome sofisticado para fofoca, para falar mal dos outros, neste caso com interesse jurídico específico, o interesse de atacar alguém para reservar para si uma pena menor. É uma instituição jurídica, ela é debatida e ela foi fundamental neste momento político para que a gente pudesse trazer à tona mais e mais problemas. No fundo, delação premiada é quando você sacrifica alguns arenques na esperança de capturar um tubarão. Aproveitando o tema da detração, da fofoca, eu vou fazer então uma provocação. Dizem as más línguas que você é uma espécie de oráculo que tem resposta para tudo. Tem mesmo, Carnal? Eu não tenho resposta para quase nenhum assunto, mas gosto de falar sobre muitos, né? Os oráculos têm um problema que eles não são acompanhados de credibilidade. Cassandra ganhou de Apolo o dom de profetizar, mas Apolo cuspiu nela e ela não seria acreditada por ninguém. O oráculo de Delfos, o mais famoso de todos, falava por enigmas. Enigmas que eram resolvidos como toda profecia, como Nostradamus, como toda profecia em qualquer tipo. Ou seja, os oráculos são problemáticos porque o futuro não existe. Agora, a ideia de uma formação mais ampla, como muitas pessoas têm, inclusive eu, e a possibilidade de pensar, a ideia do intelectual público que começou no fim do século e a sua famosa Nocturne, Op. 9, número 2. Seguimos com Schubert, sugestão musical de Leandro Carnal para o Trilha das Artes.
Karnal, em uma entrevista que você deu a um jornal daqui de Brasília, você diz que o Brasil tem solução. Eu lembrei de uma frase de outro historiador, Câmara Cascudo. Ele dizia que o Brasil não tem problemas, só soluções adiadas. Parece que vamos mais por aí, não? Na verdade, quando a gente adia, existe um motivo. Procrastinar, essa palavra que se usa tanto em inglês e pouco em português, esse adiamento sistemático, ele tem motivo. Críticos, por exemplo, do sistema educacional, como Darcy Ribeiro, chegaram a dizer que o fracasso da educação brasileira não é um acidente, tem que ser um método planejado através de reuniões e metodologia, senão ela não poderia fracassar tantas vezes. Alguma vez teria que dar certo. Então, é um método. Na verdade, não ter solução em alguns pontos, como, por exemplo, fazer licitações honestas, não ter solução em alguns pontos, como, por exemplo, implementar a sinceridade, é porque a não sinceridade ou a licitação desonesta favorece a alguns. Então, lembrando que o fracasso de uns é o sucesso de outros. A mentira protege uns e a falta de honestidade protege uns também. Se fosse ruim para todos, há muito tempo estaria resolvido. Alguém ganha com licitações fraudulentas, alguém perde. Como alguém ganha é muito específico, direto e nominal, e alguém perde é geral, é o bem público, é mais fácil alguém ganhar do que nós acabarmos com o fato de que muitos, ou seja, a população contribuinte, perca. Ao mesmo tempo, nunca se viu tantas fronteiras ideológicas no Brasil. Isso é um quadro de bipolaridade política, esquizofrenia social. Qual é o quadro psíquico do Brasil, afinal? Na verdade, nós tivemos 3 momentos históricos no século XX para o XXI de intensa bipolarização. Foi o caso de 1935, em particular, o choque entre a AIB de direita e a ANL de esquerda. 1964, com muitos grupos de esquerda, como UNE, PCB, PCdoB, e muitos grupos conservadores, como IPES e BAD, UDN e segmentos do clero católico. E agora, a partir da redemocratização, especialmente a partir do segundo governo Dilma, nós começamos a viver uma bipolarização mais intensa, facilitada pelas redes sociais. Como as redes sociais garantem o anonimato e isentam a pessoa da autoridade de ter que comprovar o que diz, basta emitir a opinião, isto aumentou enormemente a bipolarização. Então, isto é um pouco excepcional. A tradição brasileira é a pizza, o centrão, a moderação. Nós somos muito mais representados na política por uma personagem do século XIX, que é o Marquês do Paraná, que governou o chamado Gabinete da Conciliação, do que pelo radicalismo, ou pelo extremo da direita ou extremo da esquerda. A novidade neste momento é que a direita mais conservadora começou a também se pronunciar além dos tradicionais conservadores. E isto fez com que o choque ficasse mais aberto, mais claro, mais adjetivado. Infelizmente, o lado ruim é que o debate está muito burro. Nunca fomos tão estúpidos no debate. O debate se resume à adjetivação e quando você grita petralha ou coxinha, você encerrou o debate. Felizmente, a questão política está em alta e os jovens estão discutindo política. Isto é bom, isto pode ser um bom caminho. Ainda estamos aprendendo a discutir, ninguém está ouvindo ninguém. O símbolo disso é bater panelas enquanto alguém que eu não quero ouvir fala. É sinal de que eu estou quase naquela fase infantil de botar a mão no ouvido e fazer inha, 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 não quero lhe ouvir. Quer dizer, quando nós chegarmos à idade adulta da discussão, isto será muito bom, mas estamos ainda um pouco na fase infantil da capacidade de discussão. Para encerrar esse bloco, ser de extrema esquerda combina com ter muito dinheiro? Pode ser verdade ou não, se lembrar que a guerrilha durante a ditadura militar não seduzia, grosso modo, operários e camponeses. A guerrilha era fruto de classe média e até de classe alta. Grandes representantes da classe média e alta aderiram à guerrilha urbana. Mas tanto jovens
como outras personalidades, têm uma tendência, especialmente na juventude ou por consciência política, a aderir à esquerda. Os extremos, a extrema esquerda e a extrema direita, em todos os países, costumam ser elementos minoritários, que não excedem o quadro da gramática eleitoral em mais de 10%. Eles representam alternativas quase que permanentes em todos os quadros políticos, inclusive de democracias muito antigas como a europeia e a norte-americana. Só que no Brasil, em função de uma série de motivos, há uma visibilidade maior da esquerda e da direita neste momento. Eu diria que isto é um pouco arcaico, na medida que o mundo demanda hoje, cada vez mais pós-Guerra Fria, uma administração caracterizada por duas coisas: eficácia e ética. Enquanto nós discutimos ainda de qual lado do Muro de Berlim você está, nós estamos evitando discutir uma questão mais ampla, que é de eficácia política, administração dos bens públicos e ética. Toda decisão é política, não existe administração neutra, não existe administração acima das classes sociais, porém é arcaico você ainda definir o sistema político pelo mundo desenhado a partir da Segunda Guerra Mundial.
Essa cultura existe, ela é sólida, ela constitui uma sociologia da violência. O que significa isso? Não é um caso isolado. Qual é a diferença? O caso que nós tivemos na Noruega de um radical político que pegou uma arma e matou mais de 70 pessoas numa ilha, não é uma cultura da violência. É um psicopata com identidade com o neonazismo. Este não é um caso de cultura ou de sociologia, mas uma psicopatia isolada. No Brasil, a nossa violência é sistemática. Por exemplo, da ideia que muitas pessoas têm que sendo pobre ou sendo morador de uma área pobre, você teria menos direitos do que se morador de uma área rica. Isso é uma sociologia. Isso não tem a ver com esquerda ou direita. Quando se mata uma criança, independente do que ela tenha feito, isso é sinal de que existe um procedimento mais geral, mais sociológico, porque não se mataria em outras circunstâncias. Isso é uma cultura. Existe uma cultura do estupro. Essa cultura do estupro, essa misoginia revelada em violência, ela é antiga, ela é tradicional, ela diz respeito à resistência masculina em entender uma ideia de isonomia e de igualdade. Na verdade, a maior parte dos homens, especialmente os homens agressivos, tem um medo estrutural e atávico das mulheres. E uma maneira de lidar com isso é com violência. E quando a gente olha para a educação, a gente percebe que há um esvaziamento do sentido educacional, ou seja, as escolas parecem investir muito mais em conteúdo programático e negligencia a formação cidadã. Qual é a sua opinião sobre isso? Eu gostaria que fosse este o problema central, que a escola estivesse tão preocupada com o conteúdo, que a escola estivesse dando tanta literatura, inglês, matemática e física, que não tivesse tempo para discutir cidadania. Eu acho que é um pouco pior. A escola não está nem dando conteúdo, nem formando a cidadania. Em algumas escolas há um conteudismo muito grande. Há muito esforço escolar de muitos professores e coordenadores para trabalhar o item cidadania. Há uma mudança de atitude em novas gerações, por exemplo, sobre a questão de conservação de recursos hídricos. Isso é fruto da escola. Mas você tem plena razão, nós não desenvolvemos as cláusulas pétreas da Constituição, aquelas cláusulas iniciais que garantem, por exemplo, que o Brasil é um Estado de direito, que dizer que o Brasil não deva ser um Estado de direito é crime constitucional, que invocar intervenção militar é crime constitucional. A Constituição não prevê em nenhuma hipótese intervenção militar. Chefe do Exército, chefe da Marinha e da Aeronáutica é o Executivo. Em nenhum momento Exército, Marinha e Aeronáutica podem tomar à frente, a não ser convocados pela presidência, pelo Executivo, que é seu chefe formal. Ou seja, nós temos que aprender como funciona uma democracia, para responder a ela com mais democracia e com menos soluções de força. Somos uma democracia jovem, nascida formalmente em 85, de fato em 1988, que tivemos ainda o trauma de um impeachment formal e temos ainda um outro trauma, que é o afastamento de uma presidente eleita. Independente da posição A ou B, não é fácil para a democracia conviver, por exemplo, com o simples fato de que daqui a pouco mais de um mês teremos Olimpíadas e nós não sabemos ainda quem vai abri-la. O simples e linear fato de que nós vivemos uma transição difícil, com poderes legítimos constituídos, mas em choque de perspectiva e choque em relação a essas questões. A escola é um espelho da sociedade. Os professores não quer dizer que, por serem professores, são isentos de preconceitos. Não quer dizer que os colegas, não quer dizer que as direções sejam isentos de preconceito. Muitas escolas têm feito muito por isso. Eu acompanho isso. Mas a maior parte das escolas está perdida, como estão perdidos os pais, como estão perdidas as pessoas. E acho que não ajuda quando o ministro da Educação inaugura seu mandato recebendo um ex-ator pornô e representantes de escolas sem partido. Não ajuda quando, ao invés de receber professores, educadores, intelectuais, produtores de cultura, se recebe uma personagem que, como cidadão brasileiro, tem plenos direitos a emitir sua opinião. Mas seria esta personagem ideal para você inaugurar o seu mandato? Ou seja, essas são questões para a gente continuar discutindo. Democracia é instável, democracia é acidentada, só as ditaduras são silenciosas e eficazes.
Não existe denúncia de corrupção na Coreia do Norte. Não existe denúncia de corrupção na Somália. São os 2 países que, segundo a Transparência Internacional, são os países mais corruptos do mundo. É só na democracia que essas denúncias aparecem, que as contradições aparecem. Lidar com essa diferença é um grande desafio. Pouca gente consegue enfrentá-lo, que é lidar com o fato de que o meu eu não é definidor do mundo, mas o mundo tem outros eus e eu tenho que negociar. Isso não é fácil do ponto de vista psíquico e do ponto de vista político. E muita gente tem problema com isso. E qual é a saída para ser feliz, então? A ideia de felicidade é uma ideia histórica, ela depende de uma série de fatores. Por exemplo, a ideia de que eu deva ser feliz no casamento é bastante recente, ela é do século XIX. Ela seria impossível para um romano ou para um homem da Idade Média associar a palavra felicidade e casamento na mesma frase. A partir do século XIX se definiu que eu devo ser feliz com a pessoa com quem eu caso. A partir do século XX, a ideia de política foi desaparecendo em detrimento de uma ideia de felicidade pessoal. Em geral, em períodos de declínio da política, como instância de felicidade, surge a ascensão da família e do bem-estar pessoal. Essa é uma teoria antiga que fala de que a ética pública retrocede à medida que a ética privada ascende. Não é à toa que nós lemos pouca filosofia política hoje e lemos muito autoajuda. Isto é uma questão importante. Então, felicidade, como disse Luc Ferry, ministro da Cultura e autor do livro que é a vida que vale a pena ser vivida, ela depende de uma série de respostas subjetivas, em que você sinta a sua vida significativa, que você tenha consciência sobre essa vida, que você siga uma ideia e persiga uma ideia e chegue a resultados afetivos, profissionais de relevância. Isto varia de pessoa para pessoa, mas há um debate também se as pessoas burras seriam mais felizes. Nós temos uma evidência. Se isso fosse verdade, a felicidade seria muito maior no mundo. Se a burrice fosse associada à felicidade, ela seria muito ampla na nossa sociedade e haveria muita gente muito mais feliz do que tem hoje. É muito difícil você ser feliz se você não tiver consciência, mas geralmente a felicidade é percebida na falta. Ela é discutida quando eu não a tenho, como a ética é discutida também na falta. Então, felicidade é um caminho árduo de conhecimento de si, frase fundadora da filosofia, conhece a ti mesmo, de definição dos seus objetivos e de tentativa de estabelecer momentos felizes que serão realçados, emoldurados e sublimados por momentos não felizes. Porque a infelicidade e a dimensão trágica da existência torna possível a felicidade. Então eu sei, Leandro, que eu sou feliz hoje porque eu já fui infeliz no passado. Essa é a única referência que eu tenho. Essa dimensão trágica ela é fundamental. Aí vem o defeito contemporâneo, que é medicalizar características como estou infeliz, tomo Prozac, estou tenso, eu tomo Rivotril, eu estou sem impulso erótico, eu tomo Viagra. Ou seja, é preciso reconhecer ciclos, que é preciso reconhecer etapas nas quais, por exemplo, seja lícito estar triste, como quando eu perco, quando falece alguém que eu amo muito. Não é o caso de tomar remédio. Depressão é uma doença trágica e muito específica, que necessita de atenção e medicação. Mas depressão é uma exceção. Tristeza não é uma exceção. Saber diferenciar que este é um momento bom e haverá um momento não tão bom, que haverá momentos variados, é um pouquinho dessa possibilidade de administrar ciclos de vida. Quem ainda acha que felicidade será um estado orgiástico e orgástico permanente daqui até a eternidade, tem um pensamento infantil. Esta pessoa ainda não está apta a ser feliz, está apta apenas a ser um idealizador de uma humanidade
É isso. Aqui termina mais uma edição do Trilha das Artes. O programa tem produção de Melissa Barbosa, trabalhos técnicos de Leandro Gregorini e eu sou André Amaro e encontro você no próximo final de semana aqui na Rádio Câmara, a rádio da cidadania e da cultura brasileira. Deixo você com Lupicínio Rodrigues, As Rosas Não Falam, na versão de Celso Sim e Arthur Nestrovski. Até semana que vem. A Rádio Câmara apresentou Trilha das Artes.